Olá, bom dia. Eu gostaria de deixar uma mensagem com você hoje de manhã e estimulá-lo a ler um dos livros mais belos da Bíblia. O livro é o livro de Ruth. Lá no livro de Ruth, você pode encontrar Jesus. É a história de duas mulheres que, na verdade, de três mulheres. Duas mulheres que resolvem caminhar juntas. Uma volta para o seu povo e, quando ela é aconselhada a voltar para o seu povo, elas eram de povos diferentes. Noemi era judia e elas eram casadas com os filhos de Noemi, eles morrem, o marido de Noemi também morre. Elas ficam três viúvas. Orfa volta para sua terra, aconselhada pela sua sogra, mas Ruth resolve ficar com sua sogra. E a sogra tenta dizer para ela, aconselhá-la a voltar para os seus parentes, e ela diz: olha, eu não quero voltar para lá, eu quero ficar com você. Eu quero caminhar com você, eu quero continuar amando você, eu quero continuar sendo sua nora, mesmo que eu meu marido já tenha morrido. Eu quero amar o seu Deus, eu quero morrer, eu quero ir aonde você foi, eu quero morrer aonde você estiver. Olha bem, que decisão, né? Não estou falando da mamãe de Ruth, estou falando da sogra de Ruth. Às vezes você pode pensar assim, não, porque é a minha mãe. Não, não é, é a sogra de Ruth. Eu vejo muitas pessoas não gostam da sogra, né? Tem muitas pessoas que têm dificuldades de relacionamento com a sogra, e às vezes a sogra também tem. Eu não tenho. Esse é o tipo de problema que eu não tenho. Não tenho. Minha sogra só não mora comigo porque ela mora no Brasil. Porque se ela estivesse aqui, ela estaria morando comigo, estaria cuidada por mim. E eu amo a minha sogra. Ela me ensinou um monte de coisas. Imagina eu odiar ou detestar a mulher que deu a mulher mais amada desse mundo, que é a minha mulher. Eu posso dizer que é mais amada porque é a mulher que eu amo, não é? Então como é que eu posso detestar uma pessoa que me deu a mulher mais linda que eu tenho, não é? A mulher que eu mais amo. Então ela resolve ficar com a Noemi. E elas resolvem voltar para a sua terra. E voltar para a sua terra era um negócio complicado, porque elas não tinham mais marido, não tinha como lavrar a terra, duas mulheres sozinhas, a outra voltou para a sua terra, ela resolveu ficar, porém, o que acontece é que eram duas mulheres. E você quer ver uma coisa horrível nessa história toda? Viúvas, né? Elas eram duas mulheres viúvas. Quer coisa pior naquela época do que ser viúva? Ou, não é? Ou órfão? Não tinha. Era terrível. Então o que ela resolve fazer? Ela resolve voltar para sua terra e chega lá, aconselhada pela Noemi, Ruth resolve também, porque precisa se alimentar, e catar grãos caídos numa grande fazenda de um homem muito rico chamado Boaz. E ela vai para lá. E de longe, os outros empregados trabalhando, e ela de longe vai catando aqueles grãos que vão sobrando, né? Quem já trabalhou no interior sabe como é, milho cai, né? O milho é debulhado lá na roça, lá, é colhido, e algumas espigas vão cair. E ela catava exatamente isso. O feijão era catado lá na roça, na plantação, e alguns ficavam, e ela catava aquilo ali para levar para casa, para comer. Duas mulheres, sem esperança nenhuma. Aparente. Duas mulheres. E elas resolvem voltar para lá. E Ruth faz exatamente seguindo o conselho da sua sogra. Não mãe, sogra. Tá certo? Fácil seguir o conselho da mamãe, né? Mas da sogra, muita gente acha complicado, e não é. E o que aconteceu depois? Ela, seguindo os conselhos da sua sogra, ela fica conhecida ali. E Boaz pergunta quem é aquela moça. Ah, aquela moça é filha de Noemi, é nora dela. E ele resolve fazer. E o que ela faz aqui? Não, ela cata os grãos que ficam caídos pela plantação. Ok, então fazem o seguinte: dê um conselho para os seus empregados. Deixa cair um pouco mais, para que ela possa colher um pouco mais. E assim foi feito. Eles começaram a deixar algumas espigas para trás, não é? E ela colheu mais, com certeza. E pôde se alimentar. Duas mulheres sem esperança, que agora tinham alguma esperança, colhendo um pouco mais de alimento. E assim é Deus conosco.
Ele age dessa forma. No momento de aflição, de tormento, de angústia, de tribulação, o Senhor providencia exatamente aquilo que precisamos. Depende de termos confiança nele, para que ele realize isso na nossa vida. E uma das coisas que eu posso ver é a figura de Jesus no livro, por vários motivos. Porém, eu quero me atentar para um. Não é? Quando Noemi aconselha que ela se vestisse, aconselha a Ruth que ela se vestisse um pouco melhor e que eles fossem comer juntos numa determinada noite, e lá que ela, depois de ter comido, e a hora que ele fosse descansar, ela fosse deitar aos pés dele. E aí ele já estava alegre por ter bebido algum vinho e comido com os seus empregados e com os serviçais da sua fazenda. Ele se deita ao monte de um grão, ao pé do monte daquele grão que já estava lá colhido. E ela vai, de repente, se deita aos pés dele. Ela sabia que ele estava dormindo. E ela descobre o pé e deita lá, e fica lá quietinha. Os dois não se conhecem ali. Ele acorda, ele não sabia da intenção dela, ele não sabia do conselho de Noemi, mas de repente ela faz exatamente como a sogra manda e ela se deita lá, e em um determinado momento da noite ele acorda e vê aquela mulher lá, ele toma um susto. E ele toma um susto com aquilo e pergunta quem era, e ela diz quem era, mas os dois não se veem porque estava muito escuro. E ele diz para ela assim, ó, não saia para que ninguém te veja. Não é? E ela fez exatamente como ele mandou. E ela perguntou para ele quem era ela, e ela disse quem era, e ela disse para ele, você é meu remidor. Guarde essa palavra, remidor. E ela volta para sua sogra, e o final da história você pode conhecer lendo o livro de Ruth, leia todo ele. E lá, depois acaba ele redimindo ela e se casando com ela. E de lá veio Jesus, porque da descendência de Ruth, que não era judia, veio Jesus. Imagine um negócio desse. Coisa tremenda, não é? Mas eu gostaria de pensar sobre ficar aos pés do remidor. Eu queria que você pensasse comigo. Não sei se você se lembra da história, não sei se você já ouviu, a história de Marta, Maria e Lázaro. Se já ouviu, muito bem. Se não ouviu, eu vou te contar um pouquinho, mas também você pode procurar lá na Bíblia. Quando Maria e Marta estavam dentro da casa e Jesus tinha vindo para uma visita, Marta, muito atribulada, fazendo as coisas para agradar a Jesus, olhe bem, trabalhando na obra o tempo todo, trabalhando na obra. Maria resolve escolher o melhor lugar, aos pés de Jesus, assim como fez Ruth aos pés de Boaz. Não é uma coisa tremenda? Não é a figura de Jesus lá, remidor? Não é a figura de Jesus agora? O próprio Jesus em pessoa, na casa de Marta, Maria e Lázaro, e Maria escolhendo a melhor parte, que foi sentar aos pés de Jesus, e Marta, incomodada com aquilo, resolve dizer para Jesus, Jesus, olha, amigo, a questão toda é a seguinte, eu tenho um monte de coisas para fazer na casa, e Maria está assentada aos seus pés, mande que ela venha me ajudar. E Jesus disse o seguinte, Marta, Marta, está atribulada com tantas coisas. Maria, porém, escolheu a melhor parte, que foi ficar aqui nos meus pés, para ouvir o que eu tenho para dizer. Não sei qual é o seu problema, não sei se você tem Jesus, não sei se você está passando por algum momento de tribulação, de problema, de incerteza, de falta de confiança, de falta de fé, ou fé em quê? Nós não sabemos. Né? Tem gente que fala que tem fé. Fé em quê? As nossas dificuldades, os nossos problemas devem ser colocados aos pés de Jesus. E é ali que nós devemos nos sentir como fracos e oprimidos e miseráveis e maus. Ali nos pés de Jesus. E é ali nos pés de Jesus que devemos ouvir a sua palavra,
quando ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Está você hoje com o coração aberto para ouvir esse recado de Jesus, que é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei? A Bíblia nos diz que em nenhum outro há salvação, em nenhum outro há alívio, em nenhum outro podemos colocar nossa confiança. A nossa confiança deve ser colocada em Jesus. A Bíblia nos diz que em nenhum outro há salvação, porque em nenhum outro homem pode haver salvação, senão no nome de Jesus. Pense nisso. Entregue seu coração para Jesus. Ele te quer. Não depende de você querer ou não. Nós somos maus, não queremos Jesus. Mas eu digo uma coisa para você: Ele te quer, Ele te ama, Ele deseja que você esteja aos seus pés para poder fazer por você aquilo que Ele quer fazer. E o que Ele quer fazer? Te dar bem material? Não creio nisso. Ele pode até permitir isso na sua vida, mas ser da vontade dele, provável, talvez. Te dar uma casa boa, te dar carro novo, te dar uma fazenda, te dar dinheiro. Não, nada disso. Eu não estou falando desse tipo de coisa. Isso é muito humano. Isso é muito humano. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de estar aos pés de Jesus para ter Ele como Salvador, porque Ele nos comprou com seu sangue precioso para que nós tivéssemos vida e tivéssemos vida em abundância. Creia em Jesus hoje, não permita deixar para amanhã, não permita ser levado pelo engodo do que nós temos à volta à religião, de que você tem que se esforçar para isso. Não faça isso e fique só com Jesus. Só Ele é o Salvador. Ele é o único que pode fazer isso por você. Ele é o único que pode te salvar. Que Ele possa abençoar o seu dia, que Ele possa ficar com você. Amém.